Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo nessa terça-feira, dia 24 de setembro de 2024. Estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão. Então já deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Estamos trazendo para vocês mais um corte do canal da ESPN Brasil. Bem conosco, um quadradinho de cada vez. Agora chegou a hora da casinha então do Rafael Marques no Maracanã, hein? Porque o Flamengo joga a partida decisiva também, mas na quinta-feira com a nossa transmissão exclusiva aqui, hein, Rafa? É isso, Bruno, Mari, companheiros e amigos conectados com a gente no Sport Center. O Maracanã é literalmente a minha casinha, aliás, uma casona, né? Eu fico às vezes mais aqui do que em casa. E, aliás, falando nisso, o Maracanã está vivendo um raríssimo momento de respiro na temporada 2024, né? São 8 dias sem jogos. Teve o Fluminense e Botafogo do último domingo e agora o próximo jogo aqui será o Flamengo Atlético Paranaense também domingo que vem pelo Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo realiza no CT, lá o Ninho do Urubu, Jorge Alau, em Vargem Grande, sua última atividade antes da viagem para Montevidéu. O Flamengo treina agora de manhã, almoça no CT, que serve de concentração, sai de lá 3h10, o embarque para Montevidéu é às 5h25, chegada prevista na capital uruguaia para 8h25 da noite. Amanhã o Flamengo faz ainda um treino em solo uruguaio antes do confronto contra o Peñarol. E a notícia sempre envolve o Gabigol, né? Depois que o Tite, na entrevista coletiva do último fim de semana, falou um pouco sobre o motivo pelo qual o jogador não tem tido tantas oportunidades, muito se especulou sobre a possibilidade dele não mais jogar. Gabigol ontem treinou já com os demais jogadores, recuperado do que foi tratado como fibrose internamente dentro do Flamengo, e agora pela manhã, eu tenho já essa informação confirmada, ele está participando da atividade com os demais atletas. Está relacionado para a viagem para Montevidéu, e não se espantem se por acaso amanhã ele for titular. É consenso internamente que o Flamengo não teve um desempenho técnico bom no jogo de ida contra o Peñarol. E aí, para esta quinta-feira, em Montevidéu, Tite pode mexer no time. Especula-se a possibilidade do Léo Ortiz voltar ao meio-campo, na vaga do Pulgar, e o Gabigol no comando do ataque com os homens de velocidade, o Plata e o Bruno Henrique. Neste caso, quem pede a vaga no time é o De La Cruz. São situações que o Tite e a sua comissão técnica estão raciocinando, planejando para o jogo da quinta, que é fundamental, mais do que a sobrevivência do Flamengo na Libertadores, depois de perder em casa por 1-0, esse jogo também pode valer a sobrevivência do trabalho do Tite, meus amigos. Manchete do Rafa, hein? Não se espantem, então, se o Gabigol for titular no jogo de amanhã. A gente vai comentar sobre isso já já, tá? Os nossos repórteres já voltam, então, espalhados aí pelas Américas, pelo Brasil. O Flamengo precisa acreditar também, mas aí é fora de casa, não é? O Rafael Marques está de volta aqui, hein, Rafa? Qual é esse retrospecto rubro-negro jogando fora? Bruno, de volta aqui no Sport Center para falar um pouquinho mais do Flamengo, que no Campeonato Brasileiro tem até uma situação interessante na condição de visitante. É a quarta melhor campanha fora de casa na competição nacional. No entanto, o cenário na Libertadores é completamente diferente. O Flamengo tem uma marca muito ruim a ser quebrada depois de amanhã contra o Peñarol em Montevidéu, partida de volta na fase quartas de final. Não vence como visitante na Libertadores da América desde a partida contra o Vélez, na semifinal de 2022. De lá para cá, são 8 jogos fora de casa e o Flamengo tem 4 empates e 4 derrotas. E a única possibilidade do Flamengo conseguir avançar até a semifinal é vencendo nos 90 minutos, se for por diferença de um gol. Leva para os pênaltis, 2 gols, ganha a classificação para a penúltima etapa da competição sul-americana. Uma provável escalação do Flamengo para o jogo de quinta contra o Peñarol. Lembrando que ainda tem um treino que vai ser realizado em Montevidéu nesta quarta-feira. Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Alexandro, o meio-campo, Léo Ortiz ou Pulgar. Além deles, um dos dois, Gerson e o De Arrascaeta. Na frente, o Gonzalo Plata, o Bruno Henrique e aí a outra dúvida entre o Gabigol e também o De La Cruz. A expectativa é grande em relação à performance do Flamengo, porque vale a sobrevivência do trabalho do técnico Tite, e também há um consenso dentro do clube de que, às vezes, em que o Flamengo, no início do ano, jogou no esquema 4-3-3, conseguiu mais amplitude de campo, contemplou mais a velocidade dos seus homens de frente, e pode ser uma alternativa para o jogo desta quinta contra o Peñarol. Veremos que Flamengo embarca logo mais para Montevidéu e principalmente que Flamengo vai jogar na quinta, meus amigos.
Rafa, muito obrigada. Agradeço também ao Edu, à Mari, à Roberta e ao Cícero, que participaram aqui também, trazendo esse geralzão das equipes que estão na Libertadores, as equipes brasileiras. Então vamos lá. Brasileiros nas semis desde 2019. Então, em 2019 com duas equipes brasileiras, em 20 com 2, 2021 com 3, e aí se mantém essa média de 2023. Claro. É isso mesmo. É? Sim. Quantos brasileiros na semi esse ano, Prats? 2 garantidos. Como é que vai ser a semi esse ano? 2 garantidos. garantidos. Eu quero chamar a atenção. Não, porque assim, até Prats, desculpa, mas só para lembrar que a gente estava falando antes, ninguém definiu o confronto na primeira perna, né? Não teve definição. Não teve nenhum Todas bem- tranquilaço, né? Não é verdade? Não tem nenhuma grande vantagem para ninguém também. Ninguém, por exemplo, grande vantagem, se tivesse 2 gols já de vantagem, não teve também. Não Mas teve. assim, o resultado do Penharol é muito significativo, Claro porque que ele é, fora de consegue casa, fora grande a resultado. vantagem. Esse é o mais Verdade. expressivo de todos. Não Mas define é o contra confronto. o Flamengo que, né, que Você não a tem gente garantia. O River Plate empatou fora de casa. Pode se complicar em casa. O quê? O quê? O River Plate pode... Claro que O pode. River Plate pode se complicar em Claro, casa? sim, não tem nenhuma garantia que está classificado, ou tem garantia. Não. Não, mas favorito, ele é favorito. joga em casa, mas o Colo-Colo tem um treinador muito matreiro, muito malandro para essa situação, malandro no bom sentido, obviamente. E esse confronto está indefinido, não tem nenhum confronto fechado, assim, encaminhado para alguém. Então, com a Mário, o resultado mais expressivo é do Peñarol. Vitória fora de casa, o Peñarol joga com o campeão do siglo, certamente Mas você pulsando. concorda que seria a maior zebra dessas quartas de final se o Colo-Colo eliminar Sim, o River? seria a maior surpresa. Seria? Seria sim. Mas pode acontecer. Agora, esses jogos dos brasileiros na quarta-feira, o Atlético e o Fluminense tem uma vantagem que é muito interessante, porque se for um jogo travado, amarrado, como foi que nós vimos no Maracanã, o empate você jamais pode desprezar, E o Mano jamais Menezes pode pode fazer descartar, isso? claro. E o São Paulo e Botafogo tem jogado melhor, está em um momento melhor, mas o São Paulo no Morumbi em Libertadores merece sempre muito respeito. Geralmente os adversários não só temem, como respeitam muito o São Paulo. Tem muita coisa para acontecer na quarta-feira. Não vejo nenhuma surpresa assim, não. A não ser que aconteça uma goleada, um resultado inesperado. Se avançar o Fluminense não é uma zebra, se avançar o Atlético não é uma zebra. Mesmo caso do Morumbi. E se o Flamengo virar o jogo contra o Peñarol? Então, A gente não está falando em zebra ou esse resultado, a força do Peñarol em casa e o desempenho, né, mais fraco do Flamengo fora na Libertadores, como o Rafa contou, torna esse um resultado mais difícil, Marra? É difícil, mas é um elenco muito forte do Flamengo, né? Bem acho. Ainda assim. O Peñarol vem jogando bem em casa, a temporada do Peñarol é boa, tem um clima diferente com o Aguirre, né? O Aguirre é campeão com o Peñarol, campeão e autor de gol de título. É isso. É vice-campeão de Libertadores com o Peñarol, contra o Santos, consegue fazer grandes campanhas, ganhar no Maracanã. Uau, assim, tem algo para a gente tirar o chapéu. Mas a conta termina para um dos dois na quinta-feira. E eu acho que isso internamente no Flamengo, isso ressoa nos corredores. Acho que o Flamengo pode até sair pelo que fez no primeiro jogo, mas vai ser um jogo diferente. O Flamengo vai lutar muito, vai finalizar mais ainda, né? Que o Aguirre já fez uma partida daquelas. Mas acho que o Flamengo vai, se é para sair, vai sair vendendo bem caro. Se a gente... Malvadão, perdão, sorry, tô recuperando. Malvadão viaja hoje para o Uruguai para enfrentar o Peñarol na quinta-feira. Difícil a missão do Flamengo, complicada a missão do Flamengo. E sempre ela, Tati Tavares, que está sempre em cima do lance, conta pra gente tudo sobre o Malvadão. Bota na tela aí, por gentileza. São 11 pontos de distância para o líder Botafogo e 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, além de uma derrota em pleno Maracanã para o Peñarol pelas quartas de final da Libertadores. A fase do Flamengo é conturbada. Alguns torcedores organizados conversaram com os jogadores no CT no fim de semana. O tom foi de cobrança com apoio. Vamos virar, amigo! Vamos virar, amigo! Vamos virar, amigo! Mas isso antes da derrota por 3-2 para o Grêmio em Porto Alegre, com um time alternativo.
porque a semana começou com muros da Gávea pichados, ameaças a jogadores e um pedido pela saída do técnico Tite. Muita pressão. A pressão foi no Guarani de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ipiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter. Ela vai ser sempre assim. É a atividade profissional que ela seja dessa forma. Muito tranquila. Hoje o elenco viaja para o Uruguai. Na quinta, a missão é difícil. O rubro-negro precisa vencer o Peñarol por 2 gols de diferença para avançar à semifinal. O técnico Tite chegou a ser questionado sobre a permanência no cargo numa eventual eliminação. Vou seguir o meu trabalho. Quem tem que fazer perguntas, essa situação de quem está ou quando foi contratado, não é para mim. É para dirigentes. É para mim. Acontece que o Flamengo não vence fora de casa pela Libertadores desde 2022. E nunca venceu o Peñarol em jogos pelo torneio internacional. Praticamente o jogo da vida, o jogo do ano, porque a gente, em momentos difíceis, a gente mostrou nossa cara, então, como já falei, é mais um desafio para nós lá. A novidade é que o atacante Gabigol treina normalmente com o grupo e está relacionado para o confronto no Uruguai. Só que dificilmente ele começa até pelas últimas decisões de Tite, que tem apostado em Bruno Henrique como referência. Gabigol foi titular em apenas 3 dos 35 jogos que fez com o treinador gaúcho em 11 meses. Eu não sei quanto tempo, mas foram muito tempo em que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas em termos de recuperação. As lesões, para mim, ou essa falta de treinamento, de continuidade de tratamento em alta intensidade, em função dessa sequência de situações, então isso acaba prejudicando essa sequência dele. Porque quando esteve, a oportunidade esteve. Com ou sem Gabriel no time, a semana vai ser decisiva. O treinador costuma dizer que o campo fala. Vai precisar mesmo, pois a torcida está em busca de respostas e espera mais de um elenco tão qualificado, mesmo com os desfalques. Muito bem. É o seguinte, do jeito que tá meio difícil, né? Eu acho que se não passar, eu acho que a gente vai ter que trocar de técnico, com certeza. Essa é a última oportunidade dele, cara. Ele tem que virar lá. Se ele não virar, ele tem que cair. Já era para ter caído há muito tempo. Marcos Braz, pelo amor de Deus, faz esse favor pra gente. Manda o Tite embora e aproveita e vai junto com ele. Faz esse favor pra gente, por favor. Vamos saber então aqui do meu piloto rubro-negro o que o Tite tem que fazer pro Flamengo sair com a classificação quinta-feira. Coloca quem? Gabigol, será? Com certeza, pô. Melhor do que o Carlinhos. Vou colocar o Bruno Henrique, o Gonzalo Plata e o Gabigol. E o Léo Ortiz no meio, deixar o Pulgar lá quietinho esperando. Sairia com o Gabigol, né, para ele dar mais poder ofensivo para o Flamengo e abusar das pontas, né? Nós temos o Bruno Henrique e o Plata, são 2 pontas agudos e pode servir o Gabigol de qualquer jeito, né? A Arrascaeta distribuindo o jogo, com o Gerson na volância junto com o Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz é um baita de um jogador. Eu sairia com o Ayrton Lucas, porque ele também é mais agudo, né? Afinal, quem poderá salvar o Flamengo na Libertadores? Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Olha, ô Vene, o que o povo mais me pergunta, eu imagino pra você. A pergunta é, será que dessa vez o Gabigol será utilizado? Eu vejo nesses rubro-negros mais românticos, eles estão romantizando um cenário de tudo está acabado, meu Deus, ninguém acredita, e então este homem volta e marca o gol da classificação. Será que isso vai acontecer, Vene Casagrande? Pelo menos a primeira parte em que ele vai ter oportunidade de começar jogando ou entrar no jogo? Fernandinho, antes de mais nada, boa tarde. Eu espero que venha a classificação. Não importa quem faça o gol. Perfeito. Óbvio que se o Gabigol fizer o gol da classificação, esse roteiro será maravilhoso para aqueles que são fãs do Gabigol, tal como eu sou fã, tá? Ele é ídolo do Flamengo, independentemente do que ele fez aí nessa temporada fora das 4 linhas e também dentro das 4 linhas, porque ele não tá indo bem. Mas te respondendo de maneira sucinta, nada me faz crer que o Tite vai mudar de ideia de uma hora para outra, vai acordar e no estalar dos dedos, agora eu vou usar mais o Gabigol.
Muito pelo contrário. Na última entrevista coletiva, quando ele foi questionado sobre a não utilização de Gabigol, ele justificou falando que a parte física do atleta não é ideal, que ele está passando por problemas físicos, problemas musculares. Tudo bem, foi uma resposta ali para o jornalista naquele momento, até mesmo para a torcida do Flamengo, que cobra mais a utilização do Gabigol, mas não me convenceu. Em alguns momentos, quando o Gabigol estava 100%, à disposição no banco de reservas, ele não foi utilizado e ele viu o Carlinhos entrar no lugar dele. Então eu não acredito no Gabigol sendo mais utilizado pelo Tite por conta desse momento. Pode ser no Campeonato Brasileiro, porque a gente vai falar sobre isso, eu sei, sobre a possível suspensão do Carlinhos, que querendo ou não é menos jogador no setor ofensivo. Mas hoje, o Tite já deixou muito claro que o Carlinhos está na frente dele e quando ele foi questionado sobre isso na outra entrevista coletiva, ele citou a palavra treinamento, dando a entender que o Carlinhos estava treinando melhor que o Gabigol. Agora, se você me questionar, igual você já me questionou outro dia, mesmo assim você colocaria o Carlinhos? Não. Eu acho que o Gabigol, mesmo numa má fase, é melhor que o Carlinhos. Para o setor defensivo adversário, quem passa mais respeito? O Gabigol, mesmo numa má fase, ou o Carlinhos, que não está vivendo uma boa fase? Até porque eu nem sei qual é a boa fase dele, vou ser bem sincero. Repito, não é jogador para estar no elenco do Flamengo, pelo menos na minha visão. Mas eu colocaria sim o Gabigol na frente do Carlinhos, utilizaria mais o Gabigol. Botaria o Bruno Henrique como falso 9, para mim seria a minha primeira opção, e o Gabigol à disposição para entrar na frente do Carlinhos. Você também utilizaria, Pedrosa, o Gabigol para esse jogo já contra o Peñarol? Não como titular, mas sem dúvida alguma seria minha primeira opção na hora de substituir no campo de ataque. Gente, eu não tenho nada com isso, que o meu problema é amanhã. Sim. Mas eu, se fosse torcedora, é ruim que eu não ia sonhar que botar o Gabigol titular nesse jogo, gente. Mas aí... Não, titular ele não vai ser. Aí você perde... Não, eu sei que não. Você... Eu perguntei se ele colocaria. Não. Independentemente do que é a informação, é a opinião. Não, o futebol, Fernanda não. O torcedor, se eu fosse torcedora, eu ia escolher o Gabigol titular. Mas aí... Gente, você tem que ir lá, pegar uma classificação num time hiper tradicional que é o Peñarol. E você também tem a sua tradição. Se a gente olha hoje o elenco do Flamengo, um time que não tem nos últimos jogos desempenhado bem, Pedrosa, aí vai também um pouco de fé também, Pedrosa. Você não acha, não? Eu não acredito nisso, não. Eu acho que a mística, ela tem até um certo momento. E a mística, ela acontece quando o cara tá bem, quando ele tá preparado. É uma união de competência com sorte, é uma união de competência com destino. Eu não vejo o Gabigol tendo competência suficiente para poder fazer essa mística acontecer já como titular e você colocar o Bruno Henrique no banco, por exemplo, que é um cara que mesmo o Flamengo não desempenhando tão bem, ele tem feito bons jogos com a camisa do Flamengo. Então eu não vejo essa meritocracia também acontecendo. Eu acho que o Bruno Henrique tem que ser o titular. Agora, tem todo o talismã, predestinado, Gabigol e tudo mais. O ponto é o Gabigol que tem que mostrar isso. O Gabigol, todas as vezes que ele entrou nas últimas oportunidades, ele não conseguiu mostrar tanto assim. Então eu levaria para o banco, seria minha primeira opção, na frente do Carlinhos, até porque o Flamengo não sabe se vai contar com o Carlinhos pro resto da temporada. Ele tem um problema grave aí que ele socou o VAR e ele quebrou a cabine do VAR. Agora. Então assim, isso pode dar uma suspensão longa. Então dar sequência para o Gabigol nesse momento agora da temporada é importante não só para esse jogo, mas também para o restante de 2024. Vai, dá opinião, marca a gente lá no @SBT Rio Oficial. Meu sonho chegou, só o Instagram existe. Porque eu não gostava do negócio de X. Eu tô com saudade do X. Eu sei, vocês vivem disso, isso. Faz falta. Mas aí, marca lá, você aí que é Mengão, torce pro Flamengo, me conta, você colocaria este homem já como titular contra o Peñarol? Confiaria na história que ele já trilhou aí com o Flamengo ou não? Ih, Fernanda pirou, eu não colocaria mesmo não. Eu acho que ele não tá numa boa fase. Marca a gente lá no Instagram. E olha, o Pedrosa falou, o árbitro da partida entre Grêmio e Flamengo citou na súmula do jogo que o Carlinhos deu um soco na cabine do VAR e o atacante pode pegar uma punição no Campeonato Brasileiro. Aliás, não só na súmula, né? A gente entende que a gente viu essa imagem, a imagem tá aqui, né? Não dá pra brigar com a imagem. A imagem tá aqui, de fato, ele deu um soco no VAR. Depois do Gatito ter dado um bico no VAR. Lembra disso? Lembro. Agora, inclusive, o Gatito Carlinhos pegou 3 um jogos soco. de suspensão. Foram 3 jogos? 3 jogos. O Carlinhos deu um soco no VAR. Aí a gente mostra a indignação do jogador e na arbitragem muito se fala de o quanto ele está indignado também em relação à marcação e o que aconteceu. Eu falei isso ontem aqui, repito, eu acho que eu não falei isso ontem aqui. Eu achei que foi um absurdo essa expulsão. Eu achei que aqui prevaleceu a encenação, porque o Kahneman encena ali que caiu, que pegou no rosto, não sei o quê. E eu fico triste no momento de VAR.
em que a gente usa uma imagem para apagar uma mentira. Ah, eu simulei. Ó, olha aqui, você simulou, meu. Amarelo para você, isso é um absurdo. A gente está na era do VAR. Eu fiquei triste com a marcação, com esse cartão vermelho. E aí o menino indignado foi-se embora socando tudo, Vene Casagrande. Não tô dando justiça aí para ele socar o VAR, mas tô dizendo que eu não concordei com o cartão vermelho. Eu também achei uma expulsão exagerada, mas eu acho que ele foi juvenil. Acho que ele deu margem para ele poder ser expulso. E é um lance que mostra que não existe critério na arbitragem brasileira. No sábado, no lance do Matheus Martins, no jogo do Botafogo Fluminense, foi nitidamente um lance para expulsão. E a arbitragem naquele momento entendeu que não foi para expulsão. Essa daí, eu não expulsaria. Achei totalmente exagerado. Mas o Carlinhos deu margem para ele poder ser expulso. Deu mole. E deu mais mole ainda quando ele sai e soca o VAR. Mostra que realmente ele ficou indignado com essa situação. Ficou. Pode pegar um longo período de suspensão. Vene, vai fazer falta? Não, não vai fazer falta. Eu repito aqui, se é para colocar o Carlinhos, eu prefiro colocar um jogador de destaque do Sub-20. A verdade é essa. Mas sobre o lance, sobre a arbitragem, eu também achei que foi uma expulsão exagerada. Pedrosa achou que foi para vermelho em relação ao sábado. Aliás, o árbitro foi muito equilibrado no sábado. Ele irritou todo mundo. Ele me irritou, ele irritou o Cris, ele picotou o jogo todinho, ou seja, foi imparcial, ô Pedrosa. Ele não deu um pênalti pro Fluminense quando o Matheus dá uma cotovelada no Cano, ele não expulsa o Marcelo quando ele pisa na barriga do Matheus, ou seja, ele me irritou, ele te irritou, torcedor tricolor, ele irritou todo mundo, mas foi bem, porque ele foi imparcial, equilibrou aí a partida, irritou todo mundo, picotou o jogo todo. Também não achei boa arbitragem e aqui também achei que esse não era para vermelho. E você, Pedrosa? Eu acho que tem exagero, mas ao mesmo tempo tem elemento. Eu estava até lendo a Nadine falando sobre esse lance e na regra você diz, né? Não tem disputa de bola, é um lance completamente isolado e mal ou bem ele deixa o braço, ele é imprudente, enfim. Eu acho que tem elemento para expulsar. O que eu acho mais absurdo nesse lance aí, sabe o que é, Vene? Obrigada. O árbitro tá de costas, não viu nada, quem viu foi o Bandeira. E ele não vai nem não vai olhar. Não vai. Ele tá de costas aqui. O lance acontece aqui, aqui é o rosto dele. Ele tá de costas, ele não viu. Não foi escolha dele, né? O Bandeira, tanto que o Carlinhos vai em cima do Bandeira. Pô, irmão, não foi, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu vi ex-árbitros justificando por que o VAR não chamou esse lance. Porque o VAR entendeu que a decisão foi correta dentro de campo. Entende? Por isso que não chamou. Aí, enfim, seguiu a decisão dentro de campo. Muito bem, já nem sempre isso acontece. Nem sempre isso acontece. Daqui a pouco vamos separar a tabela lá. Vamos separar a tabela do Pedrosa, que eu quero mostrar aqui. Já tá separada. Aí vamos falar do fogão daqui a pouco. Ai, papai, tô sem dormir. Sabe que quinta-feira aí tem decisão para o Mengão, né? Pela Copa Libertadores da América, fora de casa, contra o Uruguai. Adversário aí tradicional aí, né, na Libertadores, né, já ganhou pentacampeão aí da Libertadores há muito tempo, é verdade, mas tem um peso, tem torcida, o estádio vai estar lotado e o Flamengo já está pensando aí na temporada 2025. O Flamengo já conversa com o Luiz Castro para substituir Tite. Ex-técnico do Botafogo foi procurado aí pelo representante do Rubro Negro e manifestou interesse em assumir o time já em 2024, segundo o jornalista. O atual técnico do Flamengo está enfrentando uma forte pressão devido aí aos resultados negativos na última partida, né? Não é por acaso que a torcida aí, tanto a diretoria interna aí, os candidatos também a presidente do Flamengo já está cobrando, está insatisfeito, não estão tirando da onda. O time está deixando muito a desejar, o time de Tite mesmo no campo está muito ruim. A gente esperava que o time já tivesse encaixado, daqui a pouco vai fazer um ano aí. Tite no elenco, no comando do Flamengo, e o time nada de evoluir. E o cenário está cada vez mais preocupante com o técnico, com rumores sobre sua demissão imediata. Após a derrota por 3-2 aí para o Grêmio no domingo, o Rubro Negro praticamente disse adeus à chance do título do Brasileirão. O atual técnico do Flamengo, Tite, está enfrentando uma forte pressão devido aí aos resultados negativos, né, nas últimas rodadas. O cenário está cada vez mais preocupante para o time, com rumores aí da sua demissão. O clima no Flamengo, né? Então o Flamengo vai aí no dia 26, na quinta-feira, contra o Uruguai. Mas o Mengão aí já está procurando substituto no mercado. Segundo aí o comunicador Fabrício Lopes, em seu último domingo 22, Luiz Castro, ex-técnico aí do Botafogo, que recentemente foi demitido pelo Al Nassr aí, da Arábia Saudita, manifestou interesse em assumir o Flamengo já em 2024.
ele foi procurado por intermediários aí ligados ao time carioca. Tudo aí pode acontecer após aí, se o Flamengo for eliminado aí para o Peñarol, né, no Paraguai. Vamos torcer que o Flamengo aí, né, se classifique. Ele se classificando, o Tite deve continuar. Mas é isso. A única hipótese, aparentemente, aí que nós temos nesse momento para a demissão de Tite seria a eliminação do Flamengo na Libertadores. Mas, graças a Deus, isso não vai acontecer. Vamos torcer aí, galera. Na quinta-feira, o jogo vai ser às 19 horas da noite, um horário mais cedo, né? Como foi no jogo de ida do Maracanã. Vamos torcer aí pro Mengão aí vencer e convencer aí, vencendo mais um jogo aí. Vencendo por 1-0, um placar de 1-0, 2-1. O jogo vai para os pênaltis, né? E aí vai ter aquela pressão aí dos pênaltis, é bastante complicado. O Flamengo conseguiu uma vitória por 2-0, 3-1. Já consegue aí se classificar diretamente aí, sem precisar dos pênaltis, para as semifinais. É um dos planejamentos do Flamengo, no mínimo chegasse aí às semifinais, a semifinal, né, da Copa Libertadores da América. Vamos torcer na quinta-feira aí. Gabigol aí provavelmente não vai ser titular, mas vai estar no banco de reserva até então, né? O Flamengo tem mais 2 treinos, treina hoje, treina amanhã. E vamos ver aí que pode ter até surpresa aí de Gabigol sair como titular já nesse jogo decisivo aí. Ele tem um carinho da torcida, né? Um jogador importante, maior goleador da história do futebol brasileiro na Libertadores e também o maior goleador de um jogador do Flamengo, né, na história na Libertadores também. Então um cara que tem aí fama de matador, né, fama de fazer gol, principalmente em momentos importantes, né, a sua passagem do Flamengo. Então um jogador que pode ajudar aí com sua experiência, né. Ele, na minha opinião, é muito melhor do que Carlinhos, não tem nem discussão aí entre esses dois.